22, verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá as portas do inimigo, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Que Deus abençoe sua palavra, poder sentar em liberdade com Deus. O pastor já anunciou esta mensagem para os irmãos aqui. E é com a permissão do pastor que eu quero meditar com vocês nessa noite. Nós meditamos domingo passado lá com a nossa igreja. E eu queria deixar aqui um resumo de alguma coisa. Bom é que agora vocês vendo aqui, vocês vão poder ler ela depois e captar mais coisas, né? Amém? Eu acho bom isso, né? E que Deus te dê liberdade nessa noite. Estamos aqui para aprender uns com os outros, com o nosso Deus que é o tutor verdadeiro, né? Graças a Deus por isso. A partir do parágrafo 39, o profeta leu somente um versículo dessa escritura, o 14, mas eu li mais para baixo porque é um assunto que ele leva abordado nisso. Quando Deus dá o filho para Abraão e já está pedindo esse sacrifício, né? E eu vou ler aqui. O profeta diz no parágrafo 39, diz assim, só há uma maneira no mundo para se tornar a semente de Abraão. Essa mensagem é o pacto da graça de Abraão. Só há uma maneira no mundo para se tornar a semente de Abraão. Alguém poderia dizer qual seria a maneira? Vamos ver a participação, alguém pode dizer? Qual seria a maneira? Como é que é? Através da fé. Quem mais? Irmão Leomar. Através do sangue. Mais alguém? Claro, tudo isso faz parte, mas ele diz assim, só há uma maneira no mundo para se tornar a semente de Abraão, que é receber o Espírito Santo. Eu estava dizendo para nós lá que o Espírito Santo, o assunto da mensagem, porque quando se fala mensagem, se não me falha a memória, há 1280 mensagens pregadas pelo nosso profeta. Isso quer dizer a mensagem, esse volume, esse número de pregações. E todas elas, ela leva a nós, se você prestar atenção nas leituras, nas pregações, a ter esse topo da pirâmide, essa pedra angular, além da pirâmide, né, do amor fraternal ali, além daquele degrau ali, aquele finalzinho, aquela pedra lá, tudo leva nós a ter o Espírito Santo. O assunto da mensagem, tudo culmina em ter o Espírito Santo. Sabe por quê? Quem pode dizer por quê? Eu quero dizer junto com você, porque vamos ver? Faz a reticência lá. Porque sem o Espírito Santo não entra no céu, não tem arrebatamento. Amém? Então isso é sério, irmão. Isso é mais do que nós brincar de igreja, mais do que ser igrejeiro, mais do que ser religioso, mais do que ser,
mas ter o Espírito Santo é mais do que tudo, amém? E é necessário, é a coroa para você, para mim, para cada um de nós, ter o Espírito Santo. Agora vamos começar com Abraão, e descobrimos o que Abraão era, e como nos tornamos a sua semente. Então, se pudermos realmente nos basear completamente na palavra do Senhor, então isso tira todo o medo de nós, e sabemos o que estamos fazendo, né? Quando nós sabemos como nos tornamos a semente de Abraão, isso tira todo o medo de nós, se sabemos o que estamos fazendo. Amém? Eu sei que cada um aqui dentro tem por obrigação saber o que está fazendo, né? Em vir à igreja, em ouvir as mensagens, em ler as mensagens, né? Em aprender as coisas. Tu tem que saber o que é que você está fazendo, né? Amém? O profeta diz na outra mensagem que nós temos que ter uma fé em que nós se basear. E essa fé nossa tem que ser baseada em algo, né? Então, quando você sabe no que está baseado, você vai saber por que veio ao mundo, você vai saber o que você está seguindo. Então, há segurança na pessoa. Ele nunca mais é o mesmo, né? Amém? Agora, tomamos Abraão, no capítulo 12. Sigam-me no capítulo 12. O profeta Porcel estava com a Bíblia aberta, no capítulo 12 de Gênesis. Ele fala, sigamos o capítulo 12. Veja, isso aqui é muito interessante para você que já está seguindo há tempo essas coisas. Deus se encontrou com Abraão, no capítulo 12, vai guardando isso. Ele era apenas um homem comum. Abraão era apenas um homem comum, um homem ancião para começar, já velho em idade, né? Com idade de 75 anos. Então, irmãos, se você acha que está velho demais para começar com Deus, quando você está com 50, 60, 70 anos de idade, pois você não está velho demais. Abraão tinha 75 anos de idade, sua meia-irmã, com quem ele se casou, Sara, estava naquele momento com 65 anos de idade, e eles eram estéreis, não tinham filhos. E Deus disse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação e te fazer pai das nações. E Deus deu-lhe um pacto, né? Amém? Daí você lendo ali, você vai olhando que Deus vem para Abraão e dá um pacto a ele, e o pacto era de se circuncidar. Teria que ser circuncidado, né? Você indo lendo ali o capítulo 12 para frente. Agora, em primeiro lugar, eu quero que vocês observem que o pacto não foi apenas feito a Abraão, mas a Abraão e sua semente depois dele. Vamos dizer juntos. Agora estamos numa audiência mista, diz o profeta. Depois, para Abraão e sua semente depois dele. Agora, o que Deus fez para Abraão, Ele faz para a sua semente depois dele. Amém? Preste atenção, porque é o pacto da graça de Abraão. Veja o que era a graça que Deus partilhou, deu para Abraão, e que havia um pacto nessa graça. Agora eu vou provar isso para vocês hoje à noite pela Bíblia, e certamente isso estabelecerá o que eu disse a noite passada para vocês. Vem? Abraão do meu lado direito, né? Abraão, vamos dizer que Abraão do meu lado direito, né? E sua semente depois dele, aqui, e aqui Abraão e sua semente depois dele. Este é Abraão, esta é a sua semente depois dele. Abraão e a semente depois dele. Deus, o que ele fez para Abraão,
ele jurou a Abraão e a sua semente depois dele. Agora ouça atentamente, não percam isto, né? Pastor Oswaldo, me empresta um pouquinho sua mensagem. Eu não vou desmarcar, pai. Abraão e a semente depois dele. Vamos dizer assim que eu vou fechar aqui, pastor Vadeu, deixa eu marcar. O profeta disse que ele pegou 2 livros, eu vou pegar 2 também aqui. Esse aqui é Abraão, né? Vocês estão observando a cor e tudo aqui, né? Amém? Veja a cor, veja a maneira, veja o desenho, veja, né? Abraão e a sua semente depois dele, né? Amém? Se consegue captar algo, aprender, guarde isso que você está captando. Abraão e sua semente depois dele. Abraão e sua semente depois dele, né? Então veja que Deus, o que ele deu para Abraão, ele daria para a semente depois dele. Mas veja as cores, né? Obrigado. São iguais? São iguais, né? Então veja só, vamos continuar. Deus, o que ele fez a Abraão, ele jurou a Abraão e a sua semente depois dele. Agora ouça atentamente, não percam isto. Cuja semente sois, se estáis morto para as coisas do mundo, diz o profeta. Cuja semente sois. Vocês são a semente, se estáis morto para as coisas do mundo. Eu simplifico essa palavra, se estáis morto, como se vocês, todos somos, né, se estamos mortos para as coisas do mundo. Amém? E se fostes vivificado em Cristo pelo Espírito Santo. Pois nós que estamos mortos em Cristo, assumimos ser a semente de Abraão, somos herdeiro com ele, de acordo com a promessa. O profeta diz, a Bíblia, né? De acordo com a promessa, né? Agora vocês notaram o pacto que ele fez com Abraão no capítulo 12? O pacto não foi, Abraão, se você fizer isto, em outras palavras, eu farei isto. Eu vou fazer aquilo se você fizer isso, ou fazer aquilo. Mas por pacto consigo mesmo, ele estava determinado a salvar o homem, porque é seu filho. Amém? Então ele não só fez esse pacto, mas ele jurou por si mesmo. E um homem que faz um juramento, jura por alguém, jura por um maior do que ele, mais superior, e não havia ninguém maior do que Deus. Então a Bíblia diz que ele fez um juramento por si mesmo para cumpri-lo. Deus prometeu, Deus não volta atrás. Amém? Se nós sofremos, é porque nós voltamos, regredimos em alguma parte. Deus não regride. Amém? Porém, veja só, agora não foi se você fizer que Deus fez o pacto, não é se você fizer. Deus disse a Abraão, eu o fiz, não é se você fizer determinada coisa. Deus fez um pacto a Adão no princípio, e Adão o quebrou, né? Toda vez que ele faz o pacto com o homem quebra. Êxodo 19, ele fez um pacto e quebraram. Mas quando Deus jurou por si mesmo, não quebra, né? Porque o homem, ele é quebradiço, o homem, né, erra, o homem desmancha de volta aquilo que prometeu, mas Deus não. Amém? Então Adão quebrou o pacto, mas quando Deus chegou com Abraão, Deus teve que fazer diferente. Se Deus dissesse, Abraão, eu farei isso, se você fizer isso, o homem tinha quebrado de volta o pacto. O homem não tinha permanecido. O homem não estaria certíssimo de Deus, né? Mas quando Deus jurou por si mesmo,
Então ele conseguiu fazer o homem ser o que Deus queria que fosse, porque Deus já sabia disso antes da fundação do mundo. Deus, pegando Abraão, o profeta disse que Deus tirou Abraão lá das terras dos, como é que ele fala ali, dos pagãos, adoradores de deuses errados. Abraão não era um homem perfeito. Você diz, se eu pudesse ser como Abraão, eu teria fé, eu seria firme na fé. Não, Abraão não era nada diferente do que nós. Apenas é porque Deus fez um pacto que Deus disse que ele permaneceria. Se Deus fez um pacto com você, deu o sangue dele por você, você deve permanecer. Não permanece se não é que Deus fez, jurando por si mesmo. Aprontou tudo para depois te buscar. Sabe, Deus aprontou tudo o quadro, Deus deixou tudo perfeito, aprontou aquilo para depois te vestir. Então isso é certo que você vai conseguir, você vai chegar naquilo que é a plenitude de uma preparação, de uma santidade, de uma vida vivida para Deus. Você vai chegar, não te preocupes, somente viva o que é para viver. Amém? Veja só, porém Deus, em sua determinação, não por meio de leis, ele não põe leis sobre Abraão, pacto com o homem, mas por pacto consigo mesmo, ele estava determinado a salvar o homem, porque o homem é seu filho, a mulher é sua filha. Pense nisso agora. Você diz, bem, se eu tivesse as bênçãos de Abraão, se eu tivesse a mesma promessa que Abraão, você tem, se você é a semente de Cristo, se você está morto em Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você é semente de Abraão, porque Cristo é a semente de Abraão. Vê você? Isso coloca o nosso interior a trabalhar fé em Deus. Trabalhar fé em Deus. Agir assim de uma maneira que a fé possa estar em Deus, crescendo em Deus. Trabalhando aquela fé, né? Essa caneta fosse, né, redonda, tinha que fazer a esquina, trabalhando a fé, né, em Deus. Agora, por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia ante uma promessa de Deus. Por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia, nunca saía fora das promessas de Deus, da frente, nunca sairia da frente da promessa de Deus. Sempre estaria de cara com elas. Quando é semente de Abraão. Estão entendendo, irmão, o meu linguajar, uma maneira? Eu estou falando mais simples um pouco que o profeta falou, para que você possa entender, porque cada tempo, sabe, é modificada a maneira de conversa. Por isso que existem muitos assim, traduções da Bíblia, é o mesmo sentido com palavras diferentes, por causa da modernidade. Eu não sou moderno, eu sou antiquado, mas eu gosto também de falar uma coisa assim, pelo nosso linguajar que falamos hoje. E é a mesma coisa que o profeta está dizendo, né? Por ser semente de Abraão, você nunca retrocederia de frente, uma promessa de Deus. Você sempre guardaria as promessas de Deus. Você tomaria isso como sendo verdade, sem se importar com qualquer outra coisa. Isso foi o que Abraão fez. Não importa o que alguém disse, o outro disse, não significa nada. Deus disse assim, e isso encerra o assunto. Assim é a semente de Abraão. Agora, você é a semente de Abraão? Deixe a palavra de Deus ser verdade e a de todos os demais uma mentira. A palavra de Deus é a verdade. Deixe a palavra ser verdade. Não interessa o que os outros disseram para você. Não, porque, olha só, não, porque no tabernáculo, lá na cidade tal, nós vivemos assim, parece que não tem importância. Não viva assim, viva como diz a palavra, sirva como ela manda viver, haja como diz Deus. Se você tem o Espírito Santo, se você é semente de Abraão, você terá prazer em viver a palavra. Amém? Nada que for diferente da palavra, não copie, não viva, não influencie. Não busque influência, não busque assim, por conselhos. Eu aprendi uma coisa,
de um irmão, uma vez ali, que ele disse que uma vez chegou um irmão e foi aconselhar ele, e ele analisou aquele conselho do irmão, e ele viu que aquilo não estava fechando. Ele disse: quando ovelhas passa conselho para ovelhas, cuidado, porque o que deve passar conselhos é o pastor. Amém? É o pastor quando passa conselho, precisa de um conselho, né? Então veja, se você vem a isso professando ser semente de Abraão e se afasta, é impossível reticência que possa ser, eu digo. Amém? Se você vem a isso professando ser semente de Abraão e se afasta, é impossível que seja semente de Abraão. Você mesmo se separa de Deus e não há mais sacrifício para a sua incredulidade, você está acabado. Misericórdia, né, irmãos? O profeta fala, eu me esqueço do nome da mensagem, mas eu li sábado passado, eu sou muito esquecido dos títulos, mas ele diz assim sobre aquela mulher que ela casou com um homem chamado João, e eles mudaram para uma cidade, e ali ela entrou numa igreja lá, e aquela igreja, o pai dela na igreja que estava era o pastor, e ele cuidava da doutrina. Ela foi na outra igreja, então as irmãs faziam o que queriam, e viviam, vestiam como queria, fumavam e tantas coisas, e ela também começou a fazer isso, e continuava tocando no instrumento, e ela disse que ela podia fazer porque as demais faziam, e sabe, e para terminar o assunto, ela separou do esposo dela, casou com outro que já era casado, depois aquele deixou dela, porque o profeta disse que quando deixa de uma mulher para casar com outra, porque não é uma boa coisa, então deixou dela, e ela se amontou com outro, e depois ela caiu a doença no hospital, e ela estava ali indo, e vinha os conselheiros, os pastores dela aconselhar, e ela não aceitava conselho, porque ela disse, se as outras são boas, eu também sou tanto quanto boa como elas, eu estou certa, e ali foi dado sedativo, e ela morreu daquela situação. O profeta disse porque tinha pecado contra o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas às vezes vêm e voltam, porque às vezes alguma coisa está acontecendo que pecou além do natural, às vezes foi no sobrenatural e pecou contra o Espírito Santo. E você vê morrendo desviado lá no mundo, não consegue mais firmar. É por isso que quando estamos, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. E o dia que nós vivemos aquele que está sujo, suje-se mais ainda. O que está limpo, limpe-se mais ainda. Ou nós estaremos fora. Amém? Oh, como é maravilhosa essa mensagem, irmãos, que leva a nós a algo que ela mostra como nós devemos ser para ser semente de Abraão. E mais outra coisa, ela leva a nós a mostrar o tempo que nós estamos vivendo, a era que nós estamos, o que é essa mensagem. Oh, agora ele fez para Abraão, não foi, Abraão, se você fizer determinada coisa, eu farei de ti uma grande nação e te farei pai das nações. Ele disse, eu a fiz. Lembre-se, a promessa foi totalmente graça, nenhuma lei misturada nela, não havia nenhum. Se eu fizer isso, em absoluto, é absolutamente Deus escolhendo Abraão. No 12, Deus estava chamando Abraão, escolhendo Abraão. O profeta disse que ali era justificação para Abraão. No capítulo 12 de Êxodo. E quando eu comecei a ler essa mensagem, me chamou a atenção uma coisa que nunca tinha me chamado a atenção, de ver de quem Abraão era filho. Eu fui ver ali, e fui vendo ali, e a genealogia dele batia em 100. Ele veio de 100. É maravilhoso essas coisas. O profeta vem explicando, ele vai do 12 até no 15 e o 17 e o 18 para mostrar essas coisas para nós. Então veja só,
Agora, mesmo que você não concorde com algum disso, apenas considere-o em oração. Mas veja, não é o que você fez, ou quais eram os seus desejos. Não foi o desejo de Abraão. Ele era um pagão. Ele veio da Torre de Babel, dos vales de Sinar, da terra dos caldeus e da cidade de Ur, e ele era apenas um homem comum, e nada que Abraão tivesse feito, nem mesmo era o seu desejo, mas Deus, por graça e eleição, escolheu Abraão. Essa é a maneira que ele escolhe você. Nada do que você fez, mas o que ele fez. Amém? Se você põe na ideia que você é salvo porque Deus te chamou e você se batizou em nome dele, eu acho que você não consegue muita coisa, não. Eu troquei com Deus, ele me chamou, então eu vou batizar em nome dele. É como que estivesse fazendo um negócio com Deus. Não, você é batizado no nome dele porque você conseguiu ver que ele te chamou e que você era dele antes da fundação do mundo. Deus está apenas reconhecendo quem eram seus filhos, que já estava nele, nos lombos dele. Se não estava no lombo dele, nunca vai estar com ele de volta. Sangue do sangue de Deus, vida da vida de Deus, escondida em Cristo Jesus. Amém? É esses que ele está buscando, é esses que ele está à procura, é esses que ele tem esse pacto, é esses que ele tem a responsabilidade. Ele não está responsável com ninguém mais fora disso, fora do Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma hora dessa, será tirado da terra. Por isso Jesus disse, os fariseus chegaram nele e disseram para ele: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam e os teus não? Ele disse: porventura jejuarão, terão necessidade de jejuar enquanto está com eles o esposo? Não, mas dias virão que terão que jejuar. Quando o Espírito Santo sair de cada um de nós para tomar o corpo chamado Jesus, você vai entrar em problema, você vai entrar num momento que haverá um aperto para você, mas ele virá para te levar. Você sabe disso? Mas você precisa adquirir esse Espírito Santo enquanto está aqui conosco. Enquanto está aqui conosco, ele vai adquirir. Deixe Deus fazer o transplante em você. O profeta disse que muitas pessoas, sabe por quê que eles não se firmam? Sabe por quê que muitas vezes, por uma bronquinha de um contra o outro, eles deixam Jesus, trocam a igreja, não querem saber de viver mais? Sabe por quê? É porque eles... Eu não vou dizer, vou deixar para mais depois. E Abraão não tinha nada de especial mais do que nós. Se você acha que vai se tornar um ministro, um cristão, porque as pessoas falam bem de você, ou você se une a uma igreja para permanecer na cidade, ou esta é a maior igreja da cidade, você está apenas enganando-se a si mesmo. Isso é tudo. Você é uma pessoa miserável quando vem ao cristianismo. Deus escolhe por eleição. Romanos 8 diz que a eleição de Deus é segura. Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú antes que eles tivessem nascido. Amém? Né? Porque Deus sabe o que é? Deus sabia o que eles eram antes de ser formado no ventre da mãe. E Ele sabe o que você é. O pastor não sabe o que você é, às vezes. O irmão, a irmã não sabe o que você é. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe, irmão. Amém? Deus sabe porque Ele conhece antes da fundação do mundo. Deus escolheu você em Cristo antes que o mundo viesse à existência. A Bíblia diz assim: colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, não quando você veio ao altar, aceitou Jesus como Salvador, mas antes da fundação do mundo, Ele o fez. A Bíblia diz assim.
Efésios diz lá, né? A Bíblia diz que eu estou indo mais corrido aqui, ó. Deus escolheu você. Você nunca escolheu Deus. Deus escolheu você e colocou seu nome no livro da vida do Cordeiro. O profeta fala em uma mensagem também que Deus, nunca o homem escolhendo Deus ou procurando Deus, mas é Deus procurando o homem. Deus dizia: Adão, Adão, onde estás? Não era, o profeta diz assim, que não era Adão dizendo: Deus, Deus, onde estás? E tão bom é quando nós temos essa intimidade com Deus, que não precisa estar procurando Deus. Ele sempre está com você. Ele sempre está te advertindo, sempre está te segurando, sempre está sustentando você na caminhada da vida. Amém? É mais segurança, sabe por quê? Porque se Pedro tivesse no barco e ele procurasse, assim, por segurança, ir até Jesus para segurar na mão de Jesus, para pedir socorro a Jesus, para aquela tempestade se acalmar, ele não conseguiria. Mas quando Jesus foi até o barco para repreender a tempestade, quando Jesus foi ao encontro dele também, quando ele caminhou na água, a mão que sustentou não foi Pedro que foi ao encontro para segurar. Pedro estava indo e aquilo parece que trouxe um engrandecimento nele. Sabe, tem pessoas que Deus não pode fazer algo com ele, porque se engrandece. Pedro achou: só eu posso andar na água. Bartolomeu, Mateus não puderam vir, eu estou indo. Então começou a afundar. Então a mão veio e levantou de volta. Não foi ele que estava indo para assim se agarrar em Deus. Ele nem pensava em se agarrar em Deus. Ele apenas gritou: socorre-me. Então a mão segurou. Nós também nada podemos fazer por Deus, Deus faz por nós. Nós somos miseráveis e Deus gosta disso. Deus quer pegar os ninguém para fazer ser alguém. Deus quer pegar como Macabe, que não tinha nenhum que tinha coragem de pôr a mão sobre Macabe, mas Deus levanta alguém, estende a mão e faz ser alguém. Amém? Quanto mais for pequeno, mais Deus pode usar, porque Deus gosta de ir lá no interior, onde ninguém enxerga Deus, mas Deus está ali dentro, escondido, para fazer algo com você. Deus com esses braços, Deus com esses olhos, Deus com essas pernas, Deus com esse corpo, Deus caminhando, Deus agindo, Deus tratando, Deus amando, Deus nos negócios, Deus na sociedade, Deus nas contas, Deus em cada situação. Amém? E é um tempo que nós estamos vivendo que o diabo quer depravar nossas vidas para tirar nós da fé, com tantas coisas que há nesse mundo. Por isso que o profeta diz que semente de Abraão, eles se mantêm separados do mundo, do cosmos, das coisas que tem na terra, que não pertencem a Deus. O profeta diz que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, porque assim também o Cordeiro de Deus foi morto, não há 2000 anos atrás, mas antes da fundação do mundo. Eu sempre digo que o primeiro a matar foi Deus. A morte não entrou somente através de Abraão, de Adão e Eva. A morte entrou através de Deus, porque Deus teve que matar o Cordeiro para vestir os dois que ainda não estavam mortos. Amém? Então Deus também teve que pregar o seu Cordeiro na cruz, derramar o sangue para vestir nossas nudez. E a Bíblia sempre diz que nós somos nu e patente diante daquele com quem havemos de tratar. Nada se esconda. Quer ver? Vamos dar um pouquinho aqui. Oh, que coisa, com quanto... E mais na frente aqui. Quando recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal e somos cheios do Espírito Santo, somos o produto selado de Deus. Deus está procurando, irmão, nesta era, a selar seus produtos. Não é outra coisa que Deus quer. Selar.
esse povo da era que estamos vivendo, ele tem que ser selado para poder ir com Deus. E Efésios 4:30 diz o quê? Qual é o selo? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selado, até na segunda-feira, até não, até a vossa redenção. Amém? Não entristeçais. Sabe quando você entristece algum irmão, você corre o risco de entristecer aquilo que está nele, porque não é mais o irmão, não é mais a irmã. Se for ele ainda ou ela, então não é semente de Abraão. Teu destino eterno é decidido por Deus, então você está selado ali. Então veja só, essa é a maneira que ele fez com Abraão. Abraão creu nele e isso foi imputado a ele como justiça. Então ele lhe deu o selo da circuncisão. Abraão foi justificado e Deus deu o selo da circuncisão, como uma confirmação da justificação. Eu que fiz, disse Deus, eu que fiz. Você é minha propriedade, amém? É isso aí. Gênesis 12, não, se você fizer, eu fiz. Vamos ao capítulo 15 de Gênesis, que é onde ele confirmou o pacto com Abraão. Agora, ouça atentamente, ele confirmou o pacto, ou assinou o contrato com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. O profeta fala antes ali um pouquinho sobre os contratos, que num lugar eles pegam uma folha de papel, eles pegam uma folha de papel, e aí eles rasgam aquela folha de papel, vamos dizer, deixa eu mostrar para você aqui, eles rasgam aquela folha de papel com assim, daí tira aqui, tá, esse pedaço ia com a pessoa, e esse pedaço ficava com a outra pessoa, então isso se chamava de contrato antigamente. Aí se qualquer um quisesse vir ali para dizer que era o contrato dele com a pessoa ali, não ia dar certo, porque tinha que encaixar o desenho do corte certinho. Não tinha, era os contratos mais firmes que existiam. E o profeta disse que então aqui Deus deu o pacto como um contrato com Abraão, Deus deu o pacto como contrato para Abraão. Ninguém pôde mais desmanchar, ninguém pôde modificar aquilo, mas é Deus que fez e jurou por si mesmo. Podemos fazer um contrato e jurar. Eu juro pela... Você disse antes, quando eu disse eu juro pela, você disse pela mãe. Eu não disse isso. Estou dizendo que pode jurar por qualquer coisa. Deus não, Deus jura por Ele mesmo. É verdade, irmão Jonas? Gênesis 15, então veja, agora descobrimos que Abraão disse, Senhor, o que tu me darás? Abraão agora perguntou para ele, o que tu me darás como promessa? O que tu me darás? No capítulo 15 ele fala isso. Visto que sigo estéril e estava envelhecendo, isso foi muitos anos depois, ele disse, visto que tenho andado estéril, e herdeiro da minha casa é este Eliezer de Damasco, o que tu vais me dar? E Deus lhe disse para tomar uma cabra de 3 anos, uma novilha de 3 anos, seu sacrifício, uma ovelha de 3 anos de idade, um carneiro, um pombo e uma rolinha. Veja quanta coisa Abraão teve que levar para sacrificar com Deus naquele contrato que eles fizeram. E a Bíblia nos mostra no 15 aqui que Abraão levou todo esse sacrifício certinho, colocou lá. Abraão estava ali enxotando as aves de rapina para não chegar ali para destruir aquele sacrifício, e veio a tarde e veio um escurecer, diz o profeta. E então naquele escurecer que Abraão foi a um profundo sono, o profeta disse que simbolizava morte. Então exatamente no escurecer brilhou uma luz, Deus passeando naquele sacrifício, recebendo o que Abraão fez. Deus muitas vezes quer receber o que nós fazemos.
para com Ele, como sacrifício. E a Bíblia diz que nosso corpo deve ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. O que é sacrificar quando você deixa parentes a ver o que não quer é verdade? É sacrificar, é sacrificar, é sacrificar. Cada um podia dizer uma coisa, mas você está fazendo porque teve uma boa escolha. Você não faz a boa escolha se você não é semente de Abraão, se você não é dele, se você não é de Deus, se você não está em Deus, se o teu contrato não fecha com o de Deus. O Espírito de Cristo e o Espírito nosso com Cristo. Então eu torno a dizer para vocês, né, eu posso dizer agora que quando as pessoas fazem aquilo que eu estava dizendo antes, é porque eles pensam que Deus está com eles, porque Deus vem, e o profeta disse que Deus tira aquele coração de pedra, põe um novo coração, tira o espírito do homem e põe um novo espírito, para quando aquele novo espírito está ali, muitas pessoas se enganam que é o Espírito Santo, e aí dali a pouco elas pensam que estão tão altas, e dali a pouco estão lá embaixo de volta. Sabe por quê? Porque Deus não colocou o Espírito Santo dele dentro do Espírito novo ainda. Está em processo. Muitos se enganam por causa do Espírito novo, que parece que teve uma mudança, mas não deixou ter o selo, o Espírito Santo dentro dele, para nós ser o carro, como o pastor Waldo pregou uma vez que eu sei, o carro que o Espírito Santo dirige. Amém? Vocês acham que alguém voltava para trás quando está assim revelado e afirmado nessas coisas? Você enfrenta a luta, você se vê na caminhada fraco, você se vê tão pequeno, tão baixo, muitas vezes abandonado por muito, muitas vezes pisado por muito, mas você consegue andar ainda, porque o teu alvo não é aqui, teu alvo é chegar naquela faixa. Amém? É chegar naquela faixa, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: aquele que, dá o seguimento aí da Escritura, aquele que perseverar até o fim, será. Então, isso quer dizer que quando nós aceitamos, batizamos, ainda não está salvo, porque ele está dizendo será salvo. O que eu digo com isso, irmão? A salvação é um pacote, né? Dentro tem todas as coisas dentro. Quando nós aceitamos e batizamos em nome dele, ele alcança o pacote para nós, né? Na caminhada você vai abrindo, vai vendo as coisas que tem que ser, tem que usar, tem que fazer. Quando você chegar lá, então você vai de novo entregar o pacote que ele deu para você. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você conseguiu? Ele te deu um pacote de salvação? Deu ou não deu? Então leve até chegar lá. Outra coisa, nunca olhe como aquele jovem nos piratas. Nunca olhe para o lado, já tape os olhos para o lado. Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para o alvo da carreira, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Sabe por que a gente olha para o alvo da carreira, para Cristo, e não vê mais nada dos lados? Porque você se torna só. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, aquele dia. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você se torna só, você está olhando para o alvo da carreira. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que está lá está aqui. E aquilo coliga um no outro. Tem que encontrar, vai ter que chegar. O véu cai atrás, não vê mais nada. Então o profeta diz que no 12 ele estava justificando Abraão, chamando Abraão. No 15 ele faz o pacto com Abraão. No 17, Deus pede para Abraão para andar em sua presença e para ser perfeito. O profeta disse que ali Deus está santificando Abraão, né? Deus está santificando Abraão, e Deus promete a ele um conserto, e estabelece um pacto, e o pacto foi
a ele e sua semente, e Deus recebe os sacrifícios de Abraão. O pacto que Deus fez com Abraão era para ele e para a sua semente. O profeta disse que justificação daquilo de Abraão lá é o que caiu exatamente em Lutero. Justificação. O profeta fala que o 17 representava quando Deus, o 15, Deus quando Deus trabalhou com os João Wesley, os pentecostais. E eles pensavam que tinham tudo. E é por isso que eles caíram. Eles estavam sendo santificados. O profeta fala que os pentecostais é quando Deus deu o Espírito Santo. Já era o Espírito Santo. Porque o que eles faziam já era o Espírito Santo, diz o profeta. Mas apenas eles fracassaram e tornaram o que são, porque eles não andaram mais para frente. Quando Deus, no 18, ele vem para Abraão, para o posicionamento como filhos. É o tempo que nós estamos vivendo, quando Elohim ficou conversando com Abraão. Aí quando ele estava conversando com Abraão, ele revelou para Abraão os segredos do coração de Sara. E ele revelando o segredo do coração de Sara, ele prometeu para Abraão, tinha prometido para Abraão um filho. Sara estava rindo, estava consigo mesmo dizendo que não poderia. Quem é este homem para dizer, este homem não me conhece, esse homem não conhece Abraão? Como é que vem falar com Abraão? Porém Sara não tinha revelação, porque nem estava vendo o que ele disse, porque Sara riu. Um homem e uma mulher sem revelação, eles podem fazer como Sara fez. Mas Abraão tinha a revelação que quando ele chegou e disse, Abraão, o profeta diz que no 18 Deus estava transformando Sara e Abraão, dando a transformação para receber o filho. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Deus quer nos preparar, Deus quer nos fazer em condição de receber o filho, Jesus Cristo, de volta para levar a sua igreja. E o profeta diz também nessa mensagem que é para nós não preceder, isso quer dizer não estrovar os que dormem. Porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos transformados. Mas essa transformação começa desde a hora que você tem a revelação. Senão, se você não tiver revelação, você se torna um igrejeiro, se torna um que quer cantar. Se não canta, você já fica bravo. Se você não prega, você já fica bravo. Se você não ganha um cargo, você se retira muitas vezes, porque não tem a revelação. Acha que isso é como aquilo ali fora que nós vivíamos antes do tempo. Não, aqui é diferente. Aqui precisa Deus selar, precisa Deus encher, precisa Deus falar de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora, digo mais uma vez. Quando Deus trabalha na alma, o espírito e o corpo é controlado por Deus. Quando o homem vai fazer a santidade, ele santifica o corpo, ele pode santificar o espírito. E o profeta disse que ainda a alma se torna como as paredes negras do inferno. Essas coisinhas que nos tiram da presença de Deus e não deixam nós ser. Oh, Deus está lapidando a sua igreja. Deus está tirando essas coisas. Deus ama nós. Por isso que Ele está tirando isso de nós, para colocar nós naquilo que é a pureza dEle. E não existe pureza fora do sangue. Amém? Fora do sangue. O sangue é para humildes. Porque o que não é humilde diz: porventura somos vampiros para comer, tomar o sangue desse homem? Comer sua carne? Graças a Deus por isso. Então o destino externo está baseado em você, está selado ali. Amém? Só mais um pouquinho. Eu quero que vocês entendam isso agora. Ele vai confirmar esse pacto com Abraão, ou assinar o contrato com ele. Ele já tinha dito a ele: eu te darei isso. Essa é
uma promessa. Sabe por quê? Eu não vou ler mais, o pastor vai pregar mais sobre isso aqui outra hora para vocês. Sabe por quê? Deixa eu só vendo que eu estava lendo aqui para te mostrar. Eu te darei isso, essa é uma promessa. Agora ele vai assiná-lo e provar como ele vai fazer isso. Então Abraão fez todas essas coisas e ele observou os sacrifícios, guardou os passos e chotava as aves de rapina. Eles não estão, o sacrifício não deve ser contaminado, você sabe. Então ele manteve os pássaros até o sol se pôr, e quando o sol se pôs, uma escuridão profunda e horrível de sono veio sobre Abraão. Você se lembra disso? Isso representa a morte de cada homem, e diante dele estava uma fornalha fumegante. Todo pecador merece ir para o inferno, mas além daquilo passou uma pequena luz branca, vê? Cada homem morre, a morte da separação, e o inferno é a sua condenação, mas além do alcance daquilo passou uma pequena luz branca. Observe-a, ela foi entre aquele sacrifício, entre a cabra e todos os sacrifícios ali, confirmando a Abraão que ele ia fazer, né? Mas nos dias de Abraão era diferente, aquele contrato, né? O papel foi descoberto recentemente, há alguns anos atrás, encontrado pelos os zangões que estavam construindo. Agora veja, e assim eles escreviam ou na rocha ou na pele, ou faziam esse pacto um com o outro. Então eles andavam entre esse sacrifício, estas duas partes do animal morto, e então partiam aquilo em dois, ou rasgavam em dois, um pegava uma parte, o outro a outra, e faziam um juramento. Se quebrarmos este pacto, então seja que nossos corpos seja como esse sacrifício que o representa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Agora, o que Deus estava fazendo, ele estava mostrando a Abraão o que ele faria no futuro através da semente de Abraão, a qual ele ainda não tinha. Ó irmão, ele não tinha ainda, mas ele tinha a promessa, e isso era tão bom quanto ele tivesse. E essa semente de Abraão, o profeta disse que era Cristo, Jesus Cristo, né? Era Jesus Cristo no Calvário, entregando-se por nós, para nós poder se tornar semente de Abraão. Ele fala da semente não herda com a palha, que não era Ismael, a semente de Abraão, não era Isaac, mas era um terceiro filho, porque Deus é perfeito em três. Pode ver que ele pediu 3 novilhos, 3 ovelhas, 3, né? É tudo em 3. Então Deus é perfeito em 3. O terceiro filho era Jesus Cristo, no qual nós se tornamos semente de Abraão através de Jesus Cristo. Tem bastante coisa isso aqui. Então, irmãos, fique com isso. Não é porque você diz que é, não é porque você quer ser. A Bíblia diz que não é para o que corre atrás, nem para aquele que quer ser, mas é para os que são. Você já é em Cristo, você já é nele, mas persevere com essa salvação na vida, cada dia. O que aprendemos hoje, amanhã não precisa ensinar, né? Então o profeta disse que no 18 Deus pega os filhos e faz a adoção de filho, e a adoção de filho veio através da semente de Abraão, que era Jesus Cristo. Eu não era. O que é adoção? Adoção é adotar. Ele adotou eu, adotou você quando não era filhos, nós era escravos, nós adorava fora da cidade de Jerusalém, nós não tinha oportunidade de se chegar a ele, mas hoje nós temos, e é para todo aquele que aceitar, judeu, gentil, grego, qualquer um, é agora a salvação por graça. O que é graça? Favor não merecido. Por que Josué via a graça lá no Egito, no caminho do deserto, e Moisés
por certo nem via, só levava o povo através da lei. Sabe por quê? Porque sendo um favor não merecido, aquele povo não merecia comer comida de anjo, e Josué via isso. E Deus dava. Aquele povo não merecia ter água pelo que eles faziam, mas Moisés tocava na rocha, até irado, e dava água. Aquilo era a graça que Josué estava vendo. Por quê? Codorna, carne. Nós tinha carne no Egito. Quando eu era do mundo era tão fácil as coisas. Por que agora está tão difícil? Sabe, lá no mundo às vezes eu fazia um negócio, às vezes que não interessava se ia lograr o outro, ia tirar do outro, não precisava nem pagar, deixava de lado aquilo, ia fazer outra bagunça lá na frente. Então era fácil, mas com Cristo parece que é difícil. Mas não é difícil. É melhor estar com Deus do que sem Ele. É mais seguro seguir com Ele do que sem Ele. E hoje a graça também é isso, favor não merecido. Nós muitas vezes nós murmuramos de certas coisas, nós reclamamos disso, reclamamos daquilo, e Deus vai dando as coisas para nós, né? O irmão estava dizendo ali na festa do casamento do irmão Mateus, o irmão Mateus não está aqui, e aí o irmão estava dizendo, hoje não existe ninguém pobre, né, pastor? No tempo que nós começamos aqui com o tabernáculo, no tempo que eu vim para Erechim, era difícil, tudo nós era com a cara meio chupada, meio, né, magrelo, sofrido, né? Hoje é todo mundo robusto, barrigudo, arigudo, né, como diz o Cristiano, né, carro, casa, terreno sobrando. Não existe pobre. E nós muitas vezes reclamando de Deus. Chegou um ponto lá em casa que nós não estamos conseguindo comer mais, quase. A gente come, irmãos, a gente come um pedacinho de carne assim e passa, que nem eu não tomo café de manhã, eu passo a noite com aquele pedacinho lá que não vai outra coisa, e vou até meio-dia do outro dia, chego em casa, essa semana aconteceu o Varadê, de chegar em casa, comer, sabe de onde eu comia 2 conchas de arroz, comer menos da metade. E a gente às vezes fica reclamando, né? Deus está dando tudo para nós, economias, todas as coisas, e às vezes nós reclamamos, não posso ter uma caminhonete, não posso ter aquilo, não posso fazer aquilo, né? E sempre temos as coisas. Uma vez lá em casa chegava até a sobrar carro, mas carro velho que não dá nem para andar mais, sobrar em roda da casa, até sem motor. Mas Deus endireitou tudo isso, né? Deus tem ajudado cada um de nós, e cada um aqui quase é testemunha de que Deus tem abençoado mesmo. Isso é graça, é a graça. E nós não merecia, o pecador merecia, o profeta disse, o inferno. E outra coisa, se santifique, porque o inferno você ainda vai passar por ele. O profeta disse que a 5ª dimensão, o salvo passa por dentro, ele não pode ficar detido. E a preparação para não se deter é aqui. Deus te abençoe.